Capítulo 13 Testando o talento inato. Todos peguem um cristal de alma. Estes cristais de alma primária devem ser mantidos bem. Antes de atingir uma força da alma de 500, este cristal de alma primária pode ser usado para verificar o nível de sua força da alma. Uma vez que sua força da alma passa 500, você precisará obter cristais de alma intermediário. Nili disse enquanto distribuía os cristais de alma para todos. Vendo Nili passar os cristais de alma para eles, as expressões de Weinan, Zhu Xiangjun ficaram aterrorizadas. Como podemos aceitar coisas tão caras? Weinan disse. Um cristal de alma primária valia milhares de moedas espirituais demoníacas. Suas despesas de vida por 2 anos nem chegariam a isso e Nili estava realmente dando-lhes um cristal de alma. Não podemos aceitar isso. Zhu Xiangjun rapidamente acrescentou. Zhang Ming também fez o mesmo. Eles são todos os estudantes plebeus. Quando que eles tiveram algo tão caro assim antes? Foi dado por Nili, podem pegar. A menos que vocês não nos considerem irmãos. Duzi falou numa voz profunda enquanto franzia as sobrancelhas. Embora Duzi seja um plebeu, ele ainda tinha prestígio. O trio olhou um para o outro por um tempo e assentiu. Tomando o cristal da alma da mão de Nili, seus corações estavam cheios de gratidão. Nili, obrigado, a partir de agora você será o nosso chefe. Se precisar de algo é só nos ordenar, disse o trio. Eles já aprovaram Nili em seus corações e decidiram seguir Nili. Ouvindo as palavras do trio, Nili sorriu um pouco. Com esses irmãos, reduziria o trabalho das coisas que Nili planeja fazer pela metade. Duzi, você vai fazer o teste primeiro. Nili olhou para Duzi dizendo basta fazer a mesma coisa que você fez durante a matrícula. Certo, Duzi assentiu. Levantando o cristal de alma primária, ele lentamente foi injetando força de alma dentro dele. O cristal da alma gradualmente começou a brilhar. Ficando mais brilhante e mais brilhante, brilhando no rosto de Duzi, ainda um pouco amadurecido, manchas começaram a aparecer dançando dentro do cristal da alma. A julgar por este nível de brilho, ainda há uma distância bastante longa até chegar a espiritualista demoníaco de rank bronze de 1 estrela. O restante varreu seu olhar através dele e era capaz de dizer o número aproximado de pontos salpicados, cada único ponto representa uma força da alma. Duzi, você melhorou muito rápido. Você já tem a força da alma de 52. Lupial disse excitadamente, com força de alma de 52. Duzi provavelmente seria o primeiro entre eles a ter sua força de alma chegando a 100 primeiro, tornando-se um espiritualista demoníaco. Duzi olhou para Nili. Nili estava concentrado em observar o cristal da alma. Na opinião de Nili, a quantidade de força da alma não importa, seja dezenas ou centenas não significa muita coisa, a coisa mais importante seria os atributos e a forma. Dentro do cristal da alma há alguns pontos de luz branca, brilhando com raios cinza avermelhados de raios de luz que ocasionalmente vêm junto mudando em várias formas, apenas como uma nuvem. Vendo esta cena, Nili demonstrou surpresa por todo seu rosto, falou quase sem voz, é realmente um atributo do fogo do relâmpago e também é a forma nuvem da tempestade celestial. Não é de admirar que a velocidade de treinamento do Duzi seja tão rápida. Com a forma da nuvem da tempestade celestial juntamente com o atributo do fogo do relâmpago simplesmente faz uma combinação perfeita. Era uma pena que,
na vida anterior, Duzi tivesse praticado o padrão de inscrição da chama sagrada, de modo que, ao alcançar o posto de espiritualista demoníaco de rancouro de uma estrela, já seria atingir seu limite. Mas nesta vida, com Nihili, Duzi teria grandes mudanças. Atributo do fogo do relâmpago e forma nuvem da tempestade celestial. Todos os presentes estavam intrigados com o que Nihili acabara de dizer. Neste mundo, não há reinos de alma estagnados. Vermelho, laranja, amarelo, verde, ciano, azul e índigo são os 7 tipos de cor do reino da alma. Cada um representa a personalidade e os talentos únicos de uma pessoa. Devido a várias razões, alguns reinos da alma são mais fáceis de treinar, mas isso não significa que os reinos de alma vermelho são estagnados. Se você encontrar a técnica de cultivo certo para treinar, mesmo com o reino de alma vermelho, você também pode liberar uma força poderosa. Para aqueles que classificam o reino da alma em diferentes classes, em termos de cultivo da força da alma, eles são um bando de amadores. Nihili sorriu fracamente enquanto dizia essas coisas. Ouvindo as palavras de Nihili, Paraduzzi, Lupial e o resto ficaram atordoados. Isso é muito chocante. Desde o início da Cidade da Glória, aqueles especialistas lendários lhes disseram que o reino da alma está classificado. O laranja é mais forte do que o vermelho, o amarelo é mais forte do que a laranja. Nihili estava dizendo que os especialistas lendários eram apenas um bando de amadores. Na compreensão sobre o reino de alma, mesmo peritos de rank lendário não estavam no mesmo nível que Nihili. Nihili poderia contestar qualquer perito de rank lendário em conhecimento sobre o reino de alma. Porque em sua vida anterior, Nihili atingiu um nível acima da classificação lendária. Uma posição que é inimaginável para eles. Gabriele, e aqui você começa a entender que ele conhece os códigos para o Game Shark. Nihili continuou dizendo, uma vez que você encontrar uma técnica de cultivo adequada, qualquer cor do reino da alma também pode atingir a classificação lendária. Duzi tem um reino de alma amarela com atributo do fogo do relâmpago e a forma nuvem da tempestade. Com uma técnica de cultivo adequada, um padrão de inscrição e uma besta demoníaca trovão celestial por seu atributo fogo do relâmpago, suas realizações serão chocantes. Comparativamente, seu poder cairia se praticasse outras coisas, sem mencionar que seu cultivo irá progredir muito mais devagar. Ouvindo as palavras de Nihili, Duzi mostrou um olhar de desgosto em seu rosto, dizendo, infelizmente, as técnicas de cultivo do fogo do relâmpago na Cidade da Glória estão incompletas. Mesmo se eles estiverem gravados em livros antigos, a linguagem das palavras seria de tempos antigos também a meio do caminho. Duzi de repente teve um pensamento. Nihili podia até ler o livro do fogo do relâmpago divino. Olhou para Nihili com olhos cheios de esperança. Neste momento, Nihili revelou um sorriso como se ele tivesse uma carta na manga. Ele disse, comigo aqui, não há nada para se preocupar. São apenas técnicas de cultivo do fogo do relâmpago, nada muito difícil para mim. Tenho comigo as 69 técnicas de cultivo do fogo do relâmpago mais fortes, qual delas você quer praticar? Técnica escarlate celestial. Não, esta técnica é demasiado arrogante, especialmente uma vez que o treinamento chega ao final, pode-se facilmente danificar os meridianos. Técnica do Qilin celestial. Esta técnica é realmente adequada para o físico do Zi. Esta técnica Qilin celestial não tem qualquer problema com ele,
mas não há ninguém que tenha tentado praticá-lo antes, incluindo o criador desta técnica. Mas, na opinião de Neely, os primeiros 9 estágios desta técnica são muito seguros, e somente os 3 últimos estágios teriam algumas dificuldades. A força da técnica Killing Celestial não precisa de menção. Praticar até o 9º estágio já é chocante e surpreendente. Quanto aos últimos 3 estágios, isso dependerá do destino de Duzi. Você vai praticar a técnica Killing Celestial, uma das 3 mais fortes técnicas de cultivo do fogo do relâmpago. Vou dar-lhe com os cânticos para a técnica e eu também vou fazer uma cópia das várias artes marciais para elas no futuro. Neely logo transmitiu o canto para a técnica de Duzi. O canto da técnica Killing Celestial não era muito crítica, então Duzi lembrou-se muito rapidamente. Suavemente contemplando o canto em pensamento, Duzi ficou extremamente chocado com ela. A técnica Killing Celestial é definitivamente mais forte do que qualquer outra técnica de cultivo que ele tinha visto no passado. Apenas por cantar, Duzi já sentiu seu reino de alma freneticamente surgindo. Sua força da alma também tinha sinais óbvios de fortalecimento. Ele ainda tinha que começar a treinar e sua força da alma já começou a se expandir e aumentar. É previsível que depois de praticar esta técnica de cultivo Killing Celestial, Duzi terá sua força da alma subindo aos pulos. Durante todo esse tempo, Duzi tem lutado com o sombrio destino de sua família. Seu sonho é mudar o destino de seus pais e família, mas ele sabia claramente que esse objetivo era muito longe. Mas neste momento, Duzi sentiu que praticando diligentemente a técnica de cultivo Killing Celestial, tudo isso não representaria um problema. Tudo isso foi dado a ele por Neely. Eu vou escrever para você todos os detalhes da técnica de cultivo em poucos dias. Neely disse quando ele sorriu fracamente. Duzi está cheio de gratidão por Neely. Seu olho avermelhado, solenemente dizendo, a bondade de transmitir a técnica Killing Celestial para mim, eu agradeço. Se você tiver alguma coisa que eu possa ser de ajuda para você no futuro, mesmo se é para caminhar pelo pico de uma montanha ou para entrar em um mar de chamas, se eu, Duzi, hesitar um pouco, eu vou estar disposto a morrer pela maldição dos céus. Não diga assim, somos bons irmãos. É apenas uma técnica de cultivo. Neely sorriu ligeiramente enquanto ele dava uns tapinhas nas costas de Duzi. Para Neely, isso é apenas um pedaço de técnica de cultivo, mas para Duzi dizer, o significado disso seria diferente. Neste momento, Lupial já não podia esperar mais de excitação, dizendo ao lado: vocês falam muito, como irmãos, devemos compartilhar as bênçãos e as desgraças juntos. Neely, eu tenho apenas um reino de alma vermelho, também sou adequado para treinar a força da alma. É claro que todo mundo pode treinar com a força da alma, mesmo que tenha o reino de alma vermelho, exceto que há uma diferença na técnica de cultivo que é adequada para o reino da alma vermelho, disse Neely, sorrindo. Lupial começou a injetar sua força da alma no cristal da alma. Rapidamente, o cristal da alma começou a cintilar. Uma dúzia de pontos de luz emitindo um pouco de vermelhidão começaram a girar dentro do cristal. O brilho do cristal era menor do que Duzi por um lote. Ao ver essa cena, o rosto de Lupial ficou vermelho. Sua força da alma era simplesmente muito baixa. Reino da alma vermelho, com atributo da alma do caos e forma da alma do sol e escarlate. Neely franziu as sobrancelhas por um momento,
forma da alma do Sol escarlate, embora seja considerada comum, mas na verdade o atributo do caos que é surpreendentemente raro, não haveria um atributo do caos em centenas de milhares de pessoas. Por que não praticar a técnica sagrado caos primário? Técnica sagrado caos primário. É forte? Lu Piao perguntou animadamente, como soou poderoso do próprio nome. É claro que a técnica do santo caos primordial não é de modo algum inferior à técnica Qilin celestial. Como não exige muita prática, há apenas a necessidade de promover o Qi do caos em seu corpo, ele combina com você. Ni lhe disse, rindo, isso vai depender de sua sorte para o treinamento no mais alto nível. Ouvindo as palavras de Ni, os olhos de Lu Piao imediatamente brilharam. Esta parte da técnica de cultivo é muito adequada para ele. Ele riu quando disse, eu não preciso praticar ao mais alto nível, ficarei satisfeito enquanto eu puder chegar a espiritualista demoníaco prata de uma estrela. Espiritualista demoníaco de prata de uma estrela. Se o criador da técnica sagrado caos primário soubesse como é grande a ideia de Lu Piao, o criador teria engasgado com o pensamento. Rank prata de uma estrela. Ni Li estava sem palavras. Ele estimou que, em pouco tempo, Lu Piao perceberia como seu sonho é risível. Praticando a técnica de cultivo sagrado caos primordial, seria impossível estabilizar no rank prata de uma estrela. Como o Qi do caos se acumula em seu corpo, o cultivo de Lu Piao também avançará aos pulos atingindo um nível assustador. Ni Li também começou a testar Weinan, Zhu Xiangjun, Zhang Ming presenteá-los cada um com um conjunto de técnicas de cultivo poderosas. Embora não possa ser comparado com o sagrado caos primordial ou a técnica Qilin celestial, elas ainda são técnicas de cultivo como nenhuma outra técnica na Cidade da Glória pode ser comparada. Para não mencionar que as técnicas de cultivo também eram as mais adequadas às suas aptidões e reinos da alma, sua prática futura também seria mais eficaz. Espere até chegar ao rank bronze de 5 estrelas e encontrar um espírito demônio adequado, então suas capacidades de combate também aumentariam rapidamente. Olhando para o pedaço de cristal de alma em sua mão, Ni Li se preparou para testar seu próprio talento inato. Devido a várias razões em sua vida anterior, Ni Li tomou um monte de desvios e as técnicas de cultivo que praticava eram muito confusas. Isso resultou em falta de força no final de seu treinamento. Portanto, nesta vida, ele queria encontrar a técnica de cultivo mais adequada para si mesmo.